Quanto àqueles que se abstiveram no primeiro turno, o que dizer a eles? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, esse vídeo eu gostaria de direcionar especificamente para aqueles que se abstiveram de votar no primeiro turno. Muitas são as motivações para essa ausência nas urnas. Talvez uma delas seria o fato da pessoa acreditar que no primeiro turno Bolsonaro já estaria eleito. Então ele diz, não é necessário que eu vá, é apenas um voto. Então, ele já está eleito, não vai fazer nenhuma diferença. Fez muita diferença. Outros talvez não tenham ido porque não concordam com nenhum dos candidatos que ali se apresentaram. Tem ali certa ojeriza ou discordância com relação a eles. E agora, nesse segundo turno, eu gostaria de me dirigir a estas pessoas que não gostam do Bolsonaro como pessoa, que não apreciam a sua forma de falar, a sua forma de se expressar. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que a sua posição com relação a ele, quanto à forma como ele fala, a maneira como ele se expressa, todos devem respeitar. E eu respeito isto. E, de fato, até concordo. Em alguns momentos, o nosso presidente ele falou coisas que não deveria ter expressado, que foram muito pesadas, foram muito deseducadas, foram muito duras. E, de fato, o Bolsonaro possui essa característica, ele é muito sincero, e essa sinceridade dele precisa de um filtro. Ele precisa entender que ele não está falando ali para os seus mais allegados, mas ele está falando para uma nação, inclusive para pessoas que discordam dele, que têm dificuldades com a forma como ele governa. Então, quanto a isto, eu entendo, e essas pessoas então disseram, bem, então eu não vou votar nesse camarada que se expressou dessa forma. Só que agora, nesse segundo turno, o que está em jogo não é Bolsonaro e Lula, né? Não são esses dois candidatos. Está em jogo o futuro da nação. E nós temos então dois projetos de governo. Nós temos um governo que, ao longo de 4 anos, provou de forma muito clara que está ao lado da liberdade de expressão, que está ao lado da diminuição do Estado, que está ao lado de uma construção que faça com que o Brasil ele desenvolva um sentimento patriótico que, em certa medida, vem como proteção à nossa própria nação. Não estou falando de xenofobia e de diminuir outras nações. Não, estou falando de patriotismo, de pensar em nós como um povo, como uma cultura, como uma nação, como um Estado que precisa, sim, estar protegida de possíveis ataques externos. E isso só vem quando temos esta consciência. O governo Bolsonaro, ele mostrou que não veio para trazer uma motosserra ou um machado para destruir tudo aquilo que ao longo das décadas foram construídas no Brasil. Basta dizer que o Auxílio Brasil, ele demandou uma quantidade, em termos financeiros, maior do que o governo passado, o governo do PT. Isso ficou muito claro. O processo de privatização, inclusive, ao meu ver, foi muito lento, poderia ter sido maior. E sem contar que nós passamos por uma pandemia, estamos no contexto de uma guerra importante entre duas nações, mas o Brasil está nos melhores locais no ranking mundial, em termos de economia, em termos de desemprego, em termos de situação econômica. Isso é inegável. Portanto, se eu não gosto da forma como o Bolsonaro fala, como ele se expressa, ok, isso é tranquilo, mas o que está em jogo não é isto. O que está em jogo não é o discurso. Porque se, por um lado, o Bolsonaro ele trouxe palavras inadequadas no momento da pandemia, mas o Lula também, porque o Lula agradeceu a Deus pela existência do vírus. E isso não é desrespeitar as pessoas que morreram, as pessoas que contraíram? Mas veja, o que está em jogo não é isso, não é nem esse tipo de atuação, tanto do presidente Bolsonaro como do ex-presidente Lula. Não é isso que está em jogo.
Está em jogo um projeto. E nós temos que admitir que um projeto ele está muito mais próximo do anseio daqueles que são conservadores, daqueles que são liberais, daqueles que estão na direita e, sobretudo, aqueles que defendem o cristianismo. Não estou dizendo que Bolsonaro em si é a encarnação do cristianismo, longe disso, é um homem pecador, mas estou falando que ele traz uma forma de governo que se aproxima mais daquilo que nós entendemos como lei moral trazida pelo Evangelho. Do outro lado, nós temos um governo que sim, é autoritário, que quer regular as liberdades individuais, sem dúvida nenhuma, incluindo a imprensa, incluindo a internet, incluindo tantas áreas que nós utilizamos para nos expressar. Claro que cada um é responsável por aquilo que diz, mas a expressão deve ser livre. Ele quer tolir isto, quer aumentar o Estado, quer simplesmente fazer com que impostos sejam cobrados numa quantidade muito maior, quer simplesmente não só manter as estatais, que são tão irrelevantes e são totalmente dispensáveis, que não traz nenhum tipo de progresso para a população, porque o que a Petrobras, o que os Correios trazem como progresso para mim e para você? Nenhum. Torna-se apenas um cabide de empregos. Mas esse governo, ou, aliás, o PT, que quer voltar ao governo, ele quer simplesmente manter isso e criar outras, fortalecer mais o Estado, engrandecer mais o Estado. Sem contar que, sem dúvida nenhuma, no governo PT, nós tivemos uma recessão no Brasil significativa, sem pandemia e sem guerra. Então, é claro que devemos respeitar a sua posição em não gostar do Bolsonaro. Isso é tranquilíssimo, isso faz parte da democracia. Como eu disse, muita gente não gosta da forma como ele se expressa, embora o outro lado também tenha falado absurdos, inclusive com relação ao momento pandêmico que nós vivemos. Mas o que está em jogo não é esse tipo de discurso. O que está em jogo é a liberdade versus intervenção. É um Estado mais enxuto versus Estado inchado. O que está em jogo é algo muito acima das pessoas, tanto do Bolsonaro quanto de Lula. Por isso eu quero fazer um apelo para você que se absteve, e é um direito seu, no primeiro turno. Reflita sobre isto. E se você deseja um país que não caia novamente naqueles tempos de situação difícil em que o PT estava, veja, é o PT que está retornando. É o Lula que está retornando. Então pense nisso. No dia 30, saia de sua casa e vote. Vote por um país melhor. Vote por uma esperança melhor. Vote para que tenhamos minimamente um país decente, livre, democrático e que esteja no rumo certo para o desenvolvimento, para a melhoria à população. É claro que isso não é contundente, mas pelo menos é um caminho. Eu quero dizer para você que eu moro aqui em Roraima, eu moro em Boa Vista, Roraima, e eu tenho visto o sofrimento, o padecimento de milhares de famílias de venezuelanos que sofrem, que não têm mais nenhuma esperança na vida, fruto de um governo que o Lula não só apoia, mas financia. Se o Lula entrar no governo, ele vai financiar o governo de Nicolás Maduro. Ele vai financiar o governo da Argentina. Ele vai financiar governos autoritários, como da Nicarágua, por exemplo, que está perseguindo líderes católicos. Está perseguindo. Isso já é claro. É esse tipo de governo que nós queremos, é esse tipo de Brasil que vai se alinhar a essa postura. Pense bem,
Ok, você não gosta do Bolsonaro. E eu entendo perfeitamente isso. É um direito seu e você tem até suas razões para isto. Não contesto. Mas o que está em jogo não é gostar ou não gostar de Bolsonaro. O que está em jogo é termos um Brasil minimamente decente ou um Brasil que vai se alinhar ao que há de pior nesse mundo, ao que há de pior na América Latina. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, dê uma checada, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo, faça comentários, coloque aí o que você pensa acerca desse assunto. E até a próxima.